Bom, galerinha linda do meu coração, como eu disse para vocês, teria outro vídeo. Então, tipo, a gente tá estilo youtuber total. Mas só para vocês entenderem, é uma sequência lógica que a gente tem que ver, né? Por isso essa sequência de vídeo que eu tô fazendo para vocês, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho mais sobre as plantinhas maravilhosas do meu coração. Entender um pouquinho sobre uma coisa bastante importante que é a transpiração. Eu já tinha comentado algumas coisas no vídeo anterior, falando exatamente sobre esse aspecto e essa abordagem, né? Então, de certa forma, o que a gente precisa entender é transpiração e transporte. A planta, ela depende estritamente dos mecanismos, né, que fazem com que ela consiga levar água e sais minerais. Ponto. Basicamente, 90% do crescimento de uma planta está baseado na fotossíntese. Então, só para vocês entenderem a importância desse processo, tá? A fotossíntese, eu vou capturar 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água e automaticamente vou produzir apenas uma molécula de 6 carbonos de glicose, tá? Então, para cada 6 dessa, eu vou produzir uma com 6, mais 6 oxigênios, tá? Além disso, a planta, e essa é uma equação que invariavelmente não aparece para vocês, que é a equação que está associada à água. Então, assim, a equação completa, ela ainda tem mais 6 águas. Essas 6 águas, elas saem no estado de vapor. E aí entra um pouco disso que vocês estão observando aqui, chamados de rios voadores. Nós temos uma grande quantidade de insolação que ocorre no Oceano Atlântico, entre o final do Oceano Atlântico Sul e o começo do Oceano Atlântico Norte. Lá, a temperatura média da água é 28 graus. Então, porra, é quente pra caramba. Então, você tem uma alta evaporação. Só que o que acontece? Durante certos períodos, essa água ela é transportada do Equador para o hemisfério norte, que é o que formam os miseráveis dos tufões, furacões e tempestades tropicais nos Estados Unidos. Só que no nosso verão ocorre uma inversão nesses ventos. E por esse motivo, boa parte dessa água no estado de vapor efetivamente da evaporação que ocorre nos oceanos vai para as planícies amazônicas. Além disso, você tem o quê? Você tem aproximadamente 500 milhões de toneladas, é isso mesmo, eu não estou falando loucura, de água no estado de vapor, liberadas através do processo de transpiração das plantas. Então, a transpiração mais toda a água que vem do Oceano Atlântico durante esse período vai em direção à Amazônia, onde você tem uma intensa atividade de chuva. Para vocês terem uma ideia, na Amazônia, anualmente chove 4 mil milímetros cúbicos. Então, a gente está falando, galera, de 4 mil litros de água por metro quadrado. Na verdade, são 4 caixas d'água que você tem de chuva anualmente na Amazônia. Como a umidade é muito alta e a circulação do vento empurra para a Cordilheira dos Andes, porque é um processo natural, você tem a cordilheira, uma barreira. Essa barreira acaba fazendo com que a água bata, chova, nutra os rios amazônicos, só que ela continua em grande excesso. E aí, esse grande excesso faz com que a água passe para a região centro-oeste, onde você tem Pantanal e Cerrado, e atingindo boa parte do sudeste e parte do sul do Brasil. Então, esse período nosso de verão, que na Amazônia é inverno, é o período mais chuvoso para nós. Então, só para vocês entenderem a importância da existência da floresta amazônica. Não é só pelo fato de ter arvorezinhas e bichinhos. Tem a ver com a chamada evapotranspiração. Então, é a evaporação do mar, a evaporação das plantas e a evaporação dos rios. Então, essas milhões de toneladas de água, elas vão para as massas de ar mais altas e aí essa umidade acaba vindo aqui para o Brasil. Então, a planta transpira, entenda isso. Nós temos 2 tipos de transpiração. Estomática, que é do estômago, que fica na base da folha de dicotiledônia, e a da cutícula, que é na face superior da planta. A cuticular, ela é relativamente constante, tá? Então, você tem uma pequena queda, ela tem mais ou menos uma linha constante.
o estômato, por abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar toda hora, você tem uma grande quantidade de transpiração. Então, normalmente, o gráfico da abertura estomática, ele é durante o dia muito alto e depois ele tem uma estabilidade e depois ele cai, porque é noite. Porque a planta só faz fotossíntese durante o dia, né? Então, só guarda essa informação. Isso por causa do tal do estômato. Então, esse estômato, ele é fundamental no processo. Ele fica, no caso, na base da maior parte das plantas dicotiledôneas, tá? Então, essa é uma característica. Então, isso tem essa relação. E aí você observa, né? O ostíolo, que é a abertura, cloroplasto adoidado, as células guarda e aqui ao redor as células chamadas de companheiras ou anexas, tá? Então, essas células fazem um auxílio entre a abertura e fechamento estomático. Então, essa é uma característica bastante importante, né? Dessas plantas. Então, o estômato, ele funciona como um porteiro para entrada e saída de substâncias, tá? Então, essas células subsidiárias, acessórias ou células companheiras, elas são fundamentais nesse processo, tá? E a região onde a água entra, ela forma, né, onde você tem os gases e o vapor de água, ela é chamada de câmara subestomática, tá? Então, essa é uma característica muito importante do estômago. E aí entra a tabela que eu falei, né, um pouco do que eu falei na aula anterior. Então, luz, CO2 e água, e aí está faltando o potássio que o Pro falou, quando você tem, né, abertura, a gente está pensando em volume, né? Grande e pequeno. Luz, grande, abre, pequeno, fecha. CO2 é o contrário. Grande, fecha, porque eu preciso do CO2 para fazer fotossíntese. Então, o estômago fecha na câmara, né, e reserva esse CO2 até ele ser usado. Quando a sua característica, quando a sua concentração cai, então quando a concentração de CO2 ela cai, automaticamente o estômago abre. Quando a água tem alto suprimento, abre. Quando ela tem baixo suprimento, fecha. E quando você tem potássio, que é o que não colocou aí, o potássio ele também é um fator de abertura e fechamento estomático. Então, nessa característica, os estômatos em regiões quentes e secas, eles permanecem fechados por muito tempo, por causa da falta de água. Isso acontece em plantas chamadas de xerófitas, que são plantas que curtem viver num ambiente extremamente baixo em suprimento de água. Elas têm um mecanismo eficiente de captação associado à economia de água, então eles se abrem à noite, quando a temperatura é mais baixa, e a perda de água é altamente reduzida. Um detalhe, a maior parte das plantas xerófitas tem ou folhas muito pequenas, ou essas folhas são transformadas em espinhos, tá? Porque uma superfície menor, uma menor perda de água, tá? Então ocorre a fixação noturna do gás carbônico, tá? Não significa que você vai ter fotossíntese. Fixação do gás não tem nada a ver com fotossíntese. Então ela abre para o gás entrar para ela poder usar isso durante o dia. E nessas plantas xerófitas tem uma outra coisa também que é muito louca. O caule normalmente é verde, ou seja, né? A epiderme dele é clorofilada, tá? Então, entra pelos estômatos e se difunde no mesófilo. Mesófilo é o meio da folha, tá? Só para você entender. E é armazenado nessas células do parênquima, tá? Então, amanhecendo, fecha, a planta usa o gás carbônico captado para fazer a fotossíntese que ela absorveu durante a noite, tá? Outros fatores que interferem na transpiração da planta. Quantidade de água no solo, a temperatura, né? Vento, porque ele retira o vapor que fica próximo ao estômago, e aí a face da folha, ela aumentando essa diferença de concentração, favorece a saída de mais vapor, e a umidade relativa do ar, tá? Por quê? Porque a saída do vapor de água é por difusão. Se tiver muito úmido, a tendência é que eu tenha gutação, que a água que está no estado de vapor se condense e eu tenha gutação, gotículas de água que caem através de expansões da membrana plasmática, da epiderme, chamada de hidatódio, tá? Então, ó, se liga, principalmente em relação ao potássio, né? Quando você tem suprimento de água, o potássio entra, porque a planta está metabolizando. E o potássio, ele tem tendência a entrar exatamente por causa da característica de alcalinização. Quando o potássio sai, normalmente é porque o estômago ele está acidificado, então ele se fecha.
Então, a entrada de potássio abre o estômago. Por quê? Porque por difusão, por osmose, a água entra, tá? E aí, a água sai o potássio, automaticamente a água acompanha esse processo, fechando o estômago. Então, não esquece, concentrações de CO2, concentrações de potássio, concentração, intensidade luminosa, que é luz, e suprimento de água são os principais fatores que relacionam abertura e fechamento estomático, tá? A água que retorna para a atmosfera, principalmente de duas maneiras, pela evaporação, que ocorre na superfície do solo, lagos, córregos, rios e mares, e da transpiração das plantas. Por isso que a gente fala em evapotranspiração, tá? Evapo de evaporação, transpiração é aquela que ocorre nas plantas. É fundamental para a agricultura, tá? Porque auxilia o agricultor a controlar a quantidade de água que ele deve fornecer ao seu plantio, tá? E aqui a gente observa, né? 20 bilhões de litros de água são eliminados pela transpiração todos os dias na bacia amazônica. Então, somado esses 20 bilhões, mais os 500 milhões de toneladas que a gente tem, a gente está falando de uma quantidade absurda de água que vai se acumulando, né? 500 milhões de toneladas, mais 20 bilhões de litros, é muita coisa, é muita água, tá? Então, é importante que a gente entenda que o funcionamento do estômago e da transpiração e as plantas. Ai, a tradescante, a coisa mais linda essa plantinha. É que esse suprimento ele é fundamental, tá? Então fique bastante atento a isso, ok? Essa planta é uma planta chamada de Tradescantia, tá? Tradescantia é uma planta muito legal de se observar mitose, tá? E também se observar a estrutura de estômatos, tá? Então dá para ver os estômatos na Tradescantia. Essa planta, inclusive, galera, ela é largamente utilizada, isso é fato, tá? Largamente utilizada como indicador ambiental. Então, ela é fácil de ser plantada, rapidamente ela vai se disseminando, porque ela tem um fácil crescimento e ela é muito estudada, tá? Então, essa é uma característica bastante. E você encontra essa plantinha em qualquer lugar, gente. Qualquer lugar. É uma planta ornamental, muito utilizada em jardins, porque ela tem uma baixa demanda, né? Então, e ela cresce muito fácil, tá? Eu brinco que ela é meio praga, assim, nessa bagaça. Tudo bem? Bom, tudo isso ocorre, né, do que a gente está falando de CO2, potássio, luz e água. Por quê? Porque você tem dois vasos condutores de seiva. Então, eu tenho o vaso que vem da raiz, é o vaso chamado xilema. O vaso que vai da raiz para a planta é o xilema. O vaso que vem da planta para a raiz, ele é chamado de floema, tá? E o vaso que é o xilema, vaso xilemático, ele leva seiva inorgânica, enquanto o floema ele carrega seiva orgânica, que é a aguinha com açúcar, tá? Então, o xilema nas plantas dicotiledôneas, ele é central, então ele é um vaso central que apresenta também esclerênquima, que é um tecido de sustentação, e colênquima ao lado, que é um tecido de flexibilidade. Então, ele dá sustentação para a estrutura do caule. Então, eu tenho colênquima e esclerênquima e o xilema. No caso do floema, o que eu vou ter? Eu vou ter as chamadas células acessórias ou células companheiras. Essas células, elas estão associadas com perfurações que existem, né, chamadas de desmossomos, tá? Que permitem a passagem da seiva elaborada para as outras partes da planta. Então, observando essas perfurações, se tem a subida da água. Isso é um detalhe importante, ó. Perceba que a transpiração ela está diretamente relacionada à absorção de água, tá? Então, a transpiração e a quantidade de água absorvida, elas são relativamente parecidas, né? Então, a massa de água em 2 horas em gramas. Então, a planta começa a perder transpirando e automaticamente a planta começa a absorver. Por quê? Bom, galera, isso acontece porque as plantas, elas apresentam uma característica, né, que são essas paredes cheias de reentrâncias desses traqueídeos e o próprio xilema, e a água, ela apresenta o que a gente chama de força intermolecular. Quem desenvolveu essa ideia da subida do xilema foi um cara chamado Dixon, tanto que a teoria de tensão-coesão é chamada teoria de Dixon, tá? O Dixon entendeu que a água ela sobe por coesão e por tensão,
e também por capilaridade, tá? Então, só para a gente entender, tá? Sendo a água uma substância polar, ela forma ponte de hidrogênio entre as moléculas, chamadas de forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. Então, quem é de química sabe do que eu estou falando, tá? E aí, elas apresentam uma coesão. Essas moléculas também são atraídas eletrostaticamente, tá? Com as paredes do vaso, por causa da reentrância, das dobras que existem internas desses vasos, causados pela deposição de uma substância que mata a célula do xilema, chamada de lignina. Então, ela causa uma série de reentrâncias, como se fossem pedaços de rocha que eu consigo ir subindo com a mão, né? Usando a mão, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Eles permitem que no interior do vaso a água manifeste a capilaridade, que faz com que ela suba através dos vasos xilemáticos, né? Lenhosos ou lenhoxilemáticos, tá? Entretanto, o fluxo ascendente é modesto, não ultrapassando alguns centímetros. Porém, galera, boa parte do que faz subir é exatamente de tudo que a planta faz, de fotossíntese e de transpiração. Então, como eu tenho o esvaziamento, você aumenta o chamado potencial osmótico do xilema. E aí a pressão interna do xilema, né, essa pressão, ela fica negativa. Como a pressão fica negativa, é igual quando você está chupando canudinho, amigão. Quando você está chupando canudinho, o que você está fazendo? Você está tirando o ar, você gera uma pressão negativa. Essa pressão negativa faz com que a água que está no solo tenha pressão positiva e automaticamente perpasse através de simplastia ou de apoplastia em direção aos vasos xilemáticos. E dessa forma a água sobe, tá? Então, é assim que funciona essa ideia. Já no sentido contrário, quando eu tenho a planta liberando o floema, a gente tem o sentido oposto. A planta, para descer a água, isso é uma coisa bem legal, a planta, para descer a água, ela vai descer pela gravidade. Facinho, facinho. Você fala, por quê, Fá? Por causa da posição do floema. Outro detalhe, a distribuição da seiva elaborada, ela ocorre por difusão. Tá? Isso por quê? Porque eu tenho uma diferença de concentração entre a água e a glicose, tá? Então, essa diferença de concentração entre a água interna da planta e a glicose faz com que a glicose mais concentrada passe por difusão. A água, ela não entra por difusão, a água entra por osmose, tá? Então, quando a gente fala do processo de descida, ela ocorre pela teoria chamada teoria de Munch, tá? Então, a teoria de Munch que determina a descida do floema, tá? Aqui os dois fenômenos que o Pro falou para vocês, tá? O fenômeno de simplastia e o fenômeno de apoplastia. Então, é entre as células e através do pelo, tá? Então, essa característica é chamada de simplastia e apoplastia, tá? Então, Henry Dixon que determinou e desenvolveu a ideia da teoria de tensão-coesão das moléculas de água, no início do século XX. No caso da seiva elaborada, como eu disse para vocês, a seiva elaborada, a descida ocorre de acordo com a teoria de Munch, que fala das diferenças de potencial osmótico entre a água interna da planta, né, das células da planta, e a glicose da seiva elaborada. Então, essa teoria determina para mim a descida do floema. Então, está aqui a estrutura de um floema, célula companheira, placa crivada, que eu disse para vocês que parecia um ralo, ninguém acreditava em mim. Então, essa é uma característica bastante importante. E aí entra a chamada teoria de Munch, tá? Então, percebam que a água vai por osmose, que simula o xilema, e a água e o açúcar entram por difusão, simulando o floema. Isso num tubo fechado, com um sistema completamente fechado e duas membranas semipermeáveis, tá? Simulando o parênquima clorofiliano e simulando a raiz, ok? Então, essa teoria de Munch ela é muito importante para determinar a subida do floema. E ela foi feita com sacarose, tá? Normalmente, por que a sacarose, Pro? Porque a sacarose tem uma densidade maior que a glicose. A sacarose, ela tem 22 carbonos na sua composição. Ela é 22 C22O, C22H, C11, perdão,
H22O11, tá? Então, essa é uma característica bastante importante, né? C12H22O11, ela é uma molécula grandona, ela é um disacarídeo. A glicose só tem 6, tá? Então, por esse motivo que fica mais fácil de fazer essa característica. E aqui, observando, né? Então, a água vai por osmose, tá? E o açúcar, de certa forma, ele entra por difusão, tá? Então, essa é uma característica bastante importante, tá? E ele é transportado ativamente pelo floema. Tudo bem? E aí, como eu disse para vocês, o anel de Malpighi, ele é... Por que acontece o anel de ou anelamento? Se for no tronco da árvore, quando você retira a casca, você está retirando o floema. O meio é o xilema, a borda é o floema. Você tira o floema, a planta não recebe seiva elaborada para a raiz. A raiz morre, a planta morre. Agora, se eu fizer isso no galho, por exemplo, né? Se eu fizer isso no galho, a planta ela vai perder o galho, mas a fruta que ela tem naquele galho, ela vai ficar mais doce, porque o floema acaba acumulando ali, tá? E o que eu disse para vocês em relação aos anéis primaveris e estivais, tá? Então, o que significa isso, né? São produzidos na primavera, são mais calibrosos, né? Formam uma faixa mais larga, tá? Denominada primaveril, porque você tem mais demanda de água. Então, no verão, esses vasos de calibre reduzido originando a faixa mais estreita e escura, né? Tardio. Então, são duas faixas que justapostas, mais clara e mais escura, formam o que a gente chama cada ano de idade da planta, mas não é necessariamente uma idade real, tá? Então, essa é uma característica bem legal. Se eu fosse vocês, fazia um estudo bem específico. Aqui, ó, que eu disse para vocês do anelamento no galho. Se eu fizer no galho, a planta vai ter frutos mais doces. Isso é feito com a uva, tá? Com a laranja e com o limão. Você fala, por quê, Fabrício? Porque são coisas... A uva a gente usa para fazer vinho, então você melhora a qualidade do vinho. A laranja e o limão, principalmente laranja e limão para exportação. O Brasil é um dos maiores exportadores de citros, né? De frutas cítricas que existe, tá? Se faz também na manga, então também é uma característica que a gente usa, né? Para deixar mais docinho, tá? O que eu recomendo aos senhores, muito mais do que a parte de fisiologia de tecidos, fazer exatamente a página 69, né? Eu acho extremamente importante você fazer a página 69 até a página 71, tá? Óbvio que quanto mais exercício você fizer, né? Vamos deixar aqui, né? Na maldade, da página 69 a 72. Essa é a tarefa de casa de vocês, tá? Dessa apostila. Acho bastante importante que vocês façam esses exercícios, façam só as respostas, não precisa ficar preocupado com isso, porque aí a gente pode falar um pouco mais sobre essas características. Certinho? Beleza, meus amores? Então por hoje é só. 2 vídeos de uma vez só o professor de biologia mesmo. Galera, aquele mega beijinho biológico para vocês e até a próxima aula.